Bem-vindos todos aos 60 Olhares sobre Brasília, o canal do Instagram e do YouTube são parte do projeto 60 Olhares sobre Brasília, que fala da ressignificação da cidade de Brasília em diversos aspectos, arquitetônico, urbanístico e hoje, mais que tudo, psicológico, por que não? Então já estou esperando o Kleber entrar, vamos esperar só um pouquinho, entrou, eba. Vamos dividir a tela, já começamos. Mais uma vez, bem-vindos todos. Olá, bem-vindo. Olá, tudo bem, Angelina? Como é que você está? Tudo bom? Tô bem, e você? Tudo bem também, tudo tranquilo. Um Isso é bom. prazerzão estar participando aqui. Prazer é meu, obrigada por ter aceito o convite. Super importante falar nesse momento de Covid, que vai ressignificar as cidades, as pessoas, os locais, enfim, em geral, as formas de lidar com tudo nessa vida. Não tem Uhum. jeito, né? E, enfim, sempre foi importante falar de pessoas, né? Gente é sempre importante, bastante importante. Bom, vamos lá. Muita gente perguntou, né? Primeiro, né? Deixa eu passar os avisos importantes. Pessoal, 60 Olhares sobre Brasília é um projeto que visa ressignificar a cidade de Brasília, as pessoas, a arte, a cultura, a psicologia, a psicanálise, tudo. E a gente tem, então, um Instagram. Participem do Instagram, fiquem sempre ligados, porque tem muitas lives, elas vão acontecer até o final dessa pandemia. Foi uma forma de reinvenção e ressignificação do projeto, entrou como um quinto produto dos produtos todos. A gente tem um canal do YouTube, passa lá, se inscreve, compartilha com os outros, assistam os vídeos que estão lá e deem opiniões. Kleber também tem um Facebook, um Instagram e um YouTube que chama Acesso ao Inconsciente. Passem lá, curtam, compartilhem e fiquem muito ligados porque os assuntos são muito bacanas. E, bom, muita gente perguntou, Kleber, por que chamar um terapeuta? Eu respondi, porque a gente precisa ressignificar a partir da ressignificação das pessoas. E nada se ressignifica do ar, os edifícios, enfim, são as pessoas que fazem isso. E por causa disso, a gente começa então, para construir cidades melhores, pessoas melhores e convívios melhores, a gente precisa tratar de autoconhecimento. Então, o Kleber, pessoal, que eu trouxe aqui, é uma pessoa muito querida. Apanho para falar o nome dele, hoje eu aprendi. Vê se eu aprendi. Kleber Schwartz Cruz. Acertei? Ah, É isso aí. acertei, muito bom. Isso é bom, já é um começo. E terapeuta junguiano e analista corporal, pós-graduado em psicologia junguiana, em análise corporal, corpo e ciência, curso de prevenção ao suicídio, muito importante nos dias de hoje, que muita gente está confinada e só, muita gente está rindo, mas por trás não está rindo, grande processo, e constelação individual com bonecos, que é muito bacana. Mais uma vez, obrigada pelo convite, e a gente começa com a sua fala. Kleber, mudanças têm a ver com autoconhecimento. Então, você acredita que é importante investir no autoconhecimento? Angelina, Pode dar prime- boas-vindas para o povo. É sua live, você fala o que você quiser. tá. Primeiro eu queria agradecer você mais uma vez por essa oportunidade, sempre muito Eu que legal. agradeço. E queria agradecer a todos aí pela audiência que está assistindo a gente. A ideia aqui é fazer, desculpa, fazer um bate-papo Imagina. informal. Nós vamos chegar aqui, nós vamos falar de uma maneira mais tranquila sobre as questões humanas, sobre indivíduos, a gente no nosso universo interno e neste universo maior que temos aqui. Então, Bacana. assim, a questão do autoconhecimento. Por que é importante, eu vejo? A gente segue uma vida buscando atender expectativas. Nós somos parte de uma sociedade, de um mundo, de uma construção do ser humano ao longo da sua história aqui na Terra. E essa construção, ela aconteceu envolvendo os dilemas humanos, que são cíclicos, são repetitivos. Então, se a gente pegar a história da humanidade, os grandes temas, os grandes dilemas, as grandes dúvidas, as grandes dores do ser humano, elas já existem desde a época dos egípcios. Foram muito bem descritas
nos mitos gregos e tantos outros que aconteceram em romanos, que revelaram toda a diversidade e a complexidade do ser humano tratando das coisas. Então, a gente tem uma opção na nossa vida. A gente pode, vivendo piloto automático, sendo impulsionado por motivações, por desejos e por aspirações, que na maioria das vezes elas não são nossas, elas nos foram Terrível. impostas pela família, pelos pais, pelos amigos, pela sociedade, por tudo. E como a gente tem essa questão de se identificar com o coletivo, isso é humano, a gente acaba adotando certas posturas e certas situações exatamente por causa disso. E ao fazer isso, nós vamos contra a nossa natureza e nossa, vamos dizer assim, nossa vocação, vamos falar de uma maneira assim, interna, mais profunda, de autorrealização. O ser humano está aqui para se autorrealizar. A gente conversa um pouquinho mais para frente sobre isso daí. Bacana. Então, o autoconhecimento, ele tem essa questão de que ou eu sigo o programa e viro só mais uma engrenagem dentro de um sistema maior, e vou ter uma série de consequências por isso, porque a nossa natureza não é essa, a nossa natureza é Exato. muito maior que essa. E ao viver nessa programação, eu vou ter problemas emocionais, psíquicos, doenças, depressão, ansiedade, só para citar algumas. Ou eu posso tentar encarar esses meus dilemas, aplicar uma nova visão, que nem você falou, Uhum. ressignificar a minha visão, e a partir dos descobrimentos que eu faço, tornar a vida, vamos dizer assim, menos pesada, entendeu? O fardo, porque viver Viver tem, é duro, né? é duro. A gente tem os momentos de alegria, tem os momentos de tristeza, a gente tem de tudo. Mas viver é basicamente a gente lidar com desafios e vencê-los. Então a gente tem que saber responder. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se torna capaz de responder da forma como nós somos, e não como a forma como esperam que a gente age. Então eu sou mega fã do autoconhecimento. Nos meus vídeos que eu gravo, eu enfatizo demais a questão das pessoas investirem em autoconhecimento. Não foi à toa que eu me Importante. tornei terapeuta, exatamente para isso, para ajudar as pessoas a buscar esse autoconhecimento. É uma forma realmente que eu vejo. Para mim, não tem saída. Né? Não tem saída. Ou você se conhece, ou você vai se satisfazer em ter uma vida pela metade. Que é muito desagradável, né? Porque passar a vida sendo o que o outro quer, em determinado momento você vai se cobrar, né? Não tem muito para Exatamente. onde fugir. E aí a gente percebe ao longo da vida que há tipos de pessoas muito parecidas. Comentei com você há pouco que tentei o mesmo caminho não é para mim, eu choro com tudo. Então eu fico imaginando alguém me contando um problema, eu, ai meu Deus, que horror! Não, não é, não consigo ser terapeuta mesmo. Não é minha praia, apesar de eu achar muito bonito. E eu comentei com você, poxa, parece que tem padrões de pessoas, né? E as pessoas seguem padrões, mas ao mesmo tempo são muito individuais. As pessoas, elas são parecidas, né? Isso não é uma impressão minha. E, enfim, em contrapartida, as pessoas são muito diferentes. Então, somos mesmo diferentes? Nós temos isso? A gente tem a porção introvertido, extrovertido, todo mundo. Que, ao meu ver, todo mundo é introvertido quando está em algum lugar que não se sente bem, seja um espaço urbano, na própria casa, no trabalho, ou, né, quando a pessoa está muito bem realizada no espaço que ela se encontra, no trabalho que ela faz, ela é extrovertida. Você me falou que não, isso é mais ou menos isso, mas não é isso. Conta aí como é que é. A gente tem. Será que eu acho que eu sou introvertida? O pessoal ri quando eu conto isso. Também rio, mas eu acho que Pois eu é. sou. Mas é engraçado, por exemplo, eu sou introvertido. E a gente, Eu também. nós vamos chegar lá, o pessoal vai entender melhor. É, Uhum. pela questão que você falou de que as pessoas são diferentes. Primeiro ponto, todos nós somos diferentes. Tá? Todos nós somos diferentes no sentido de que nós somos constituímos a nossa percepção do mundo a partir do que cada um de nós experiencia na vida. E cada ser humano experiencia a vida de uma forma distinta. Por quê? Porque cada um de nós tem um cérebro, cada um de nós tem sentidos diferentes, com níveis diferentes de percepção, e que nesse somatório e com a realidade vivida e com a experiência, vão fazendo uma construção.
E essa construção, então, torna cada ser humano único, cada ser humano singular. Na abordagem junguiana se fala muito na singularidade, na pluralidade, ou seja, a pessoa ser única no coletivo. Legal. Acontece que ser único também não implica que todos são absurdamente diferentes. E aí que é o pulo do gato que você colocou do extrovertido e introvertido. Por que acontece? Eu falava aqui mais pela abordagem junguiana, né, que classificou o ser humano, basicamente, uma coisa básica, em dois grandes tipos. O tipo extrovertido e o tipo introvertido. Tem subdivisões. Se der, a gente fala aqui, mas se não, eu acho que o principal é a gente ter a ideia desses dois, que ele chama de tipos gerais de atitude. É a atitude que você adota perante o mundo. A diferença básica, bom, primeiro vamos pensar o seguinte, quem criou essa nomenclatura do jeito que a gente conhece hoje, extrovertido, introvertido e tudo mais, foi Jung. O trabalho dele de tipos psicológicos foi Foi o Jung. foi Jung que fez o livro Tipos Psicológicos, e daí derivou para um monte de coisa. Então já existia essa classificação de extrovertido e introvertido, mas da forma que a gente está acostumado a ver hoje em dia, foi o Jung, através do livro que ele escreveu, que fez essa caracterização. O que o Jung fez muito, só fazendo parênteses, assim, ele muitas vezes consolidava um monte de ideias e tudo mais, e na experiência prática ele fazia os links, as conexões e fazia suas inferências. Bom, aí a gente tem o primeiro, isso popularizou. Então o que acontece? Um grande erro que as pessoas já fazem. Elas associam extrovertido com a pessoa comunicativa, aberta, tranquila, de se relacionar com os outros e tudo mais, e associam o introvertido com timidez, a pessoa é tímida. E isso não é verdade. Tá? Existem extrovertidos tímidos, e existem introvertidos que não são tímidos, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou introvertido e eu não sou tímido. Né? Talvez seja o seu caso, né, para ver. Então, o meu caso também. Introvertida e não tímida. Exatamente. Por quê? O que é o pulo do gato? Vamos tentar tornar a coisa mais simples aqui, bem tranquila para se absorver. A questão toda funciona na forma como a psique da pessoa interage com o mundo ou interage com o seu sujeito psicológico. É bom a gente entender o seguinte, para a abordagem junguiana existe uma atitude compensatória, que ela é natural, ela é transparente, ela acontece a todo momento entre o nosso inconsciente e o nosso consciente. A gente leva a nossa vida buscando fazer essa harmonia entre consciente e inconsciente. Qualquer desequilíbrio, qualquer desnível nisso daí vai gerar um monte de problemas na nossa vida, desde coisas simples, que são angústias e sofrimentos, até coisas mais profundas, quanto somatizações, depressão, ansiedade. Então esse desequilíbrio aqui é que causa. O que acontece? O Jung chama basicamente assim, a relação que a pessoa tem com os objetos. O que é objeto para o Jung? O Jung, objeto é qualquer coisa que saia do sujeito psicológico dele, ou seja, do inconsciente. O tipo extrovertido, ele vai interagir melhor com os objetos externos. É isso que ele coloca. Então, o que acontece? A pessoa se sente mais... E a gente tem que pensar o seguinte, não existe tipo puro. Não existe assim, eu sou só extrovertido, eu sou só introvertido. De novo, se você fosse uma coisa ou outra, você ia romper com o primeiro princípio, que é a ideia de que você tem que fazer uma harmonia, um equilíbrio entre os polos. Se você for só um lado, você está unilateralizado, você está polarizado, você está desequilibrado, e isso não é saudável. Então a gente faz esse jogo na nossa vida, de interagir com o mundo externo, interagir com o mundo interno. Interagir com a vida, interagir com o seu mundo. E faz esse jogo. O que acontece é que tem pessoas que a relação com os objetos externos é mais fácil. Então ela se sente mais à vontade. Ela se sente mais à vontade, ela está no ambiente com gente, ela está no espaço externo, está na academia, está fazendo uma coisa, ela reage de forma tranquila. É uma predisposição natural. Imagina assim, uma predisposição natural. Não existe assim, uma questão de o que criou, o que causou isso daí. Esse daí o Jung não entra muito nessa parte. Ele diz o seguinte: a pessoa desenvolveu uma predisposição para interagir com os objetos externos. Esse é o tipo extrovertido. E o tipo introvertido, ele vai estar mais tranquilo no seu mundo psicológico. Então ele consegue fazer um movimento interno
mais natural, e ao fazer um movimento interno, ele abstrai um pouco o mundo externo. Então, o introvertido, ele fica tranquilamente, eu vou dar um exemplo assim para ficar bem fácil, e é um exemplo raso, é só para ter uma ideia. O Tá. extrovertido quer ir para balada, no sábado à Hum, noite, e o introvertido quer ficar em casa assistindo Netflix, e tá tudo bem. E ele não se importa. tá bom. Então, é assim, fazendo uma comparação assim, bem simples, assim, só para entender. Isso resvala, isso transborda para as relações humanas, para as relações com o trabalho, para as relações com a casa, com Legal. os pares, com a família. Aí a gente vai cair naquela primeira pergunta que você me fez. Por que a importância do autoconhecimento? De cara, porque se eu não sei qual é o tipo que eu não sei nem como é que eu vou reagir com o mundo e como é que eu vou poder interagir com as pessoas de forma mais saudável e não me violentar. Legal. O que Que acontece? é A uma nossa coisa que sociedade... acontece muito, né? Exatamente. A gente, de novo, tem que corresponder às expectativas. E existe uma predisposição do nosso mundo ocidental, existe uma predisposição de querer que nós adotemos uma atitude extrovertida. Todo mundo diz o natural é ser extrovertido, é sair, é interagir, se relacionar e tudo mais. E tem pessoas que não fazem questão disso daí e está tudo certo. A gente Isso não é pode ótimo. querer colocar todo mundo dentro de um balde Uma só. caixinha, É uma uma caixinha caixinha só, só. né? Todo mundo na mesma caixinha. A minha eu joguei fora, não sei onde eu entro mais, mas eu joguei fora, já tem longe, vou ter que É descobrir. isso Você aí. vai ter que me ajudar. Não, tranquilo, Joguei a a minha gente. bem longe, falei, não quero não, obrigada. Porque Uhum. sem querer a gente traz estereótipos, né? É, a gente tenta se encaixar, né? E Uhum. muita gente, eu mesma não sabia que a gente tem que oscilar nisso. Oscilar, não vou dizer a palavra, né? A gente tem que Navegar, que ele fala. trazer um equilíbrio, Navegar. navegar nesses dois momentos, né? A gente não é obrigado a ser só extrovertido, só introvertido. Isso é bom. Quer dizer que o ideal é que as Exatamente. pessoas sejam um pouquinho de cada um. É o balanço de novo, né? Aquela coisa do. Exatamente. É, É isso muito mesmo. bom. O que E acontece? Só olha. para completar, Ah, pode só, falar. só, Não, só pode para completar o falar. que você colocou. Exatamente o que a gente tem que buscar é fazer esse jogo. Acontece que, de novo, a gente não tem um polo e o outro polo e a pessoa ou está aqui ou está aqui. A gente imagina uma reta. Numa reta eu tenho várias casas decimais, várias coisas para navegar. Então, ninguém tem que ir para um polo ou para o outro. Você tem que navegar Sim, entre esses dois universos. Existem pessoas que têm uma predisposição maior de navegar mais facilmente nesse mundo. Meu caso, por exemplo, eu tenho um certo equilíbrio entre minha extroversão e a minha introversão. Então, eu consigo fazer legal. esse jogo. Tem pessoas que não têm e é questão de história de vida. As pessoas adotam uma atitude muito introvertida às vezes e não tem a questão extrovertida. E vice-versa. O certo era a gente saber navegar. E essa gradação ela vai depender de indivíduo para indivíduo. Por isso que a gente é rico e não adianta a gente querer se colocar dentro de uma caixinha. Né? A gente tem essa Muito diversidade bom. dentro da gente. Então fiz bem chutar a minha para longe, né? Não tem que estar numa caixinha. Eu posso ter Não, várias, ficar lá entrando numa na não. outra. Então não entrar em nenhuma. E Exatamente. olha, que é uma ideia boa. Uhum, Olha só, você falou isso, e enfim, né? Os relacionamentos que a gente escolhe, amizade, amor, essa coisa do pra vida toda, é pesado, né? A gente escuta assim, não, você tem é amor pra vida inteira, para com isso. Amor é construído, né? Eu uhum. fico imaginando duas pessoas com personalidades totalmente opostas. Deve virar uma loucura, né? Sim, Então, para dar certo, penso eu, que ou você respeita o diferente, que deve ser muito complicado, ou você tem que estar com alguém, pelo menos, que saiba transitar pelos tipos, né? Conta exatamente. aí, como é que é essa coisa da interferência disso? Como é que a gente tem esse relacionamento, os relacionamentos que a gente escolhe, os pares, né? Que você fala Uhum. muito a questão do par, né? Explica isso Isso. pra gente, como é que é isso? Vamos entender assim. As nossas escolhas têm motivações. Nada. Primeiro vamos acabar com essa ilusão que temos de que todas as nossas escolhas passam pelo nosso consciente, se é que alguém ainda tem essa ilusão. Tá? A gente é muito mais complexo do que parecemos. E essa pequena fagulha de consciência que nós temos aqui, e que me faz interagir com você, e me faz me relacionar com o mundo, ela é muito menos do que o meu todo. Eu tenho processos inconscientes que estão acontecendo comigo a todo momento e que estão me fazendo
pensar, sentir, refletir enquanto estamos conversando aqui. Então a nossa psique é muito mais rica e o nosso inconsciente trabalha junto com a gente. Nesse momento que eu estou falando com você e que você está falando comigo, nós estamos nos vendo, estamos interagindo, mas existe uma série de coisas acontecendo por trás aqui que a gente não está falando, mas a gente está pensando. Legal. Então o que acontece? Nessa atitude compensatória de buscar, a gente acaba levando isso para o mundo. Por quê? A gente é criado a entender, a ter essa ilusão de que nosso mundo se resume àquilo que eu pego, mexo, sinto e interajo. Ou seja, nós vivemos muito mais buscando a relação consciente do que o inconsciente. Só que o inconsciente, lembra que eu falei com você, ele quer fazer uma harmonia com a nossa psique. Se ele está lá dentro e não é ouvido, ele vai buscar uma forma de se manifestar. Uma forma que ele vai ter de se manifestar é o quê? Por exemplo, ele se projetar. Porque ele pensa assim, já que eu não consigo dar o toque direto para a pessoa, por exemplo, Kleber, eu não consigo dar o toque para o Kleber direto que eu para a Angelina, eu vou driblar. Travou um pouquinho, Kleber, repete. Travou aonde? Travou. Você ia falar do toque, como é que o inconsciente vai... Vou voltar. Isso, como é que o inconsciente vai dar esse aviso, esse alerta? Tô falando com você. Pois é, o certo é ele chegar e falar, opa, peraí, vamos começar uma parada aqui, vamos trocar uma ideia, tem um negócio que tá pegando aqui dentro. Só que ele não faz isso, né? Eu acho que ele não faz isso. Não. Que droga, ia ser tão mais fácil? Não, ser tão mais fácil, né? Mas não é assim. E a gente reprime muita coisa. São pensamentos, são sentimentos, são emoções, são sensações que vêm na nossa cabeça e a gente sufoca. Então, o nosso inconsciente é sábio. Ele pensa assim e fala, já que não dá para ter um papo reto, então vamos fazer um papo indireto. Eu não vou falar com ele direto, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa situação no meio externo. E ele vai interagir com os objetos, ele vai ter que encontrar esse dilema dentro dele, que está dentro dele no meio externo. Então o que acontece? O mecanismo da projeção é uma das formas que a gente tem de buscar esta compensação psíquica. Então o que acontece no caso dos tipos psicológicos? Se eu tenho que fazer uma atitude compensatória para buscar a harmonia psíquica, se eu não tenho consciência do que é meu tipo predominante, o que o inconsciente vai fazer? Ele vai jogar isso numa pessoa externa. Então, normalmente não, eu detesto generalizações, mas é uma possibilidade que ele vai colocar um tipo extrovertido para interagir com um tipo introvertido. Então os casais vão se unir para se fazer a complementariedade. Qual seria essa ideia de complementariedade? A história do opostos se atraem entra nessa brincadeira. Ela entraria nisso daí, mas... Na verdade, é o inconsciente fazendo brincadeiras conosco, não é uma tristeza. É um viés muito mais nesse sentido. Ele mais profundo, ele tenta te colocar em contato com isso daí dessa forma. Então é normal um tipo introvertido buscar um tipo extrovertido e vice-versa, porque é uma atitude compensatória da psique. Olha. E aí, com isso... E aí a gente... E aí a gente vai levar isso para a nossa dinâmica. Aí o que acontece? Voltando para aquilo que eu falei no começo aqui da nossa live. Nós não temos, na maioria das vezes, consciência do que nos motiva. Nós não temos consciência daquilo que direciona nossas escolhas. Quando a gente começa a interagir com essa pessoa, a gente começa a descobrir que essa interação, essa troca, ela vai ser muitas vezes conflituosa. No começo do namoro tá tudo certo, porque você está apaixonado, você quer interagir, quer trocar. Então o que acontece? Você muitas vezes abre mão de alguma coisa para atender o desejo do outro. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês: ninguém muda o tipo psicológico. Entendeu? Quem é extrovertido será, quem é introvertido será. Então, aquilo que era uma atitude... Mudar o outro... Não acontece. E a gente não respeita o próximo. A gente tem uma tendência a dizer o seguinte: a forma como eu percebo o mundo, como eu vejo o mundo é a certa. A gente tem essa atitude egóica de dizer que a forma que eu percebo o mundo é. Então, assim, a gente tenta impor ao outro o nosso ponto de vista, sem ouvir o outro lado e sem entender que outra pessoa tem toda uma construção histórica em cima dela, com seus traumas, com as suas
angústias, com seus sofrimentos, e que ele percebe um mundo diferente de você. E se você colocar na questão do tipo psicológico, é pior ainda, que a pessoa, se ela é extrovertida, ela vai se relacionar com os objetos externos, e o outro vai ficar no mundo dele. Então as pessoas, quando se atraem para fazer esse tipo de compensação, no começo dá tudo certo, porque a paixão, ela serve de combustível, ela plana. Só que a paixão, ela é efêmera. A gente tem que acabar com essa história, essa ilusão de que tem que se Acho que a casar só paixão é porque eterna. que a paixão é eterna, que tem que Não casar existe. porque estou apaixonado, e que se a paixão acabou, o relacionamento acabou. Isso daí são Né? A falácias. paixão vai acabar na primeira toalha molhada em cima da cama, banheiro Exatamente. bagunçado, louça sem Primeiro, lavar. primeiro Vai, arroto, é isso. primeiro É, peido, acabou. A pessoa olha acabou. para outro e fala, Acabou. né? Não ia Acabou. nem chegar tão a fundo, mas Ah, enfim, isso não, a gente acaba tem, com qualquer às vezes relação. tem que rasgar o Isso verbo, é um né? problema. A ideia é essa mesmo, né? Enfim, É, porque é um grande problema, né? As pessoas têm essa ilusão do mudar o outro, que é uma coisa que eu acho que quase todo mundo passa a vida toda. Eu também não gosto de generalizar, não, porque eu sei que cada experiência é uma, cada ser humano é único, mas a maioria, a gente pode quase colocar isso, não sei em porcentagens, mas a maioria tende a acreditar que pode mudar o outro, que aceitar o que o outro é mais importante do que se colocar dentro de uma relação. Isso vai matando a pessoa aos pouquinhos, né? Deve causar exatamente. depressão, angústia. Eu não sei, porque eu sempre fui uma pessoa meio fortinha, né? Eu acho que eu que Uhum. abafo. E óbvio, tem resultado também, né? As E pessoas tem ficam se mais. sentindo. E tem mais, hein? Diga. Vamos temperar mais ainda esse cozido aí, que dá para ficar mais complexo. Vamos. As pessoas, elas vão querendo colocar as outras para corresponderem às suas expectativas, às suas carências internas, às suas necessidades que elas ignoram e não deixam o inconsciente se manifestar, jogam essas expectativas no outro, querendo que eles correspondam a esse tipo de coisa, e muitas vezes você só está repetindo um padrão que você herdou e você sequer concorda com aquilo. Mas porque Que existe uma loucura. necessidade nossa de nos identificar com o coletivo, então você chega e fala: você tem que sair comigo, porque todo mundo tem que sair, todos os casais saem, todos os casais interagem, todos os casais. Ou ao contrário, você não precisa sair, você não deve sair, não deve ter seu momento, porque eu não gosto de sair, então você não pode sair. A gente começa a criar máximas que são motivadas por sentenças que foram impostas para a gente, a exemplo do mito do amor romântico, que é uma grande Uhum. falácia, e que a gente começa a repetir sem ter consciência disso. E isso daí é normal, porque a gente vive numa sociedade que tem os seus valores, suas construções. Só que a gente tem que conhecer melhor aquilo que realmente a gente entende que nos motiva. Exato. E é complicado, né? Quantas pessoas acho que esquecem de observar o outro e observar o quanto se colocam no outro. Eu já passei por inúmeras situações assim, né? Às vezes É, pessoas que nem me conhecem acham que olham para minha cara e falam, não, você vai ouvir isso, você quer fazer aquilo, você vai ter que fazer aquilo. Imagina um casal, né? Que tá ali uhum, interagindo. Amizade também é a mesma coisa, né? com Porque certeza. normalmente a Amizade. gente quer um amigo amuleta, né? Esquece que o amigo é aquele que vai errar, vai brigar, que é diferente de você. Não dá pra ser assim, né? Tão duro. É, exatamente. O que acontece? Você quer um amigo só para te elogiar, você não quer um amigo. Você quer uma pessoa que fique lá te aplaudindo para talvez, de novo, não existe verdade, talvez, te suprir num complexo de inferioridade, te suprir numa carência de atenção, de afeto e de alguma coisa. É, as amizades, elas acontecem também por movimentos compensatórios. Então, não tem aquele caso do cara certinho, boa praça, o modelo estereotipado Uhum. de bom moço, que resolve e tem uma amizade profunda com o cara que é o bad boy, entendeu? E aí, isso daí é uma atitude compensatória. Por quê? Porque a pessoa adotou um papel e ficou tão unilateralizada, vamos lembrar disso daí, ela foi tanto para um polo que ela esqueceu outra parte. E aí, numa atitude Uhum. compensatória, tem que aparecer o outro lado, que tem que fazer essa atitude de equilibrar, de fazer a psique estabelecer esse caminho. Nos tipos psicológicos é a mesma coisa. Se você adota uma Bacana. atitude extrovertida e só quer ser extrovertido e tudo mais, pode ser que você não vá necessariamente se envolver com um par, um namorado ou namorada, para buscar isso, mas pode ser que você vai ter um grande amigo ou uma grande amiga que seja seu elemento compensatório.
E aí ele vai ser o seu tipo Legal. oposto, exatamente para promover essa harmonia. Aí tem aquelas amizades viscerais e tudo mais. É um grande jogo é uma troca, sempre são trocas, mas a gente vive em trocas, não estou criticando isso. Mas são trocas saudáveis, né? Quando há o respeito Exatamente. ao outro, ao que o outro é. É aquele esquema do você entender que o amigo tá triste, ele vai passar uma semana ali sem falar com você, mas não é com você o problema é com ele quer o tempo dele, o respeito, né? Tem gente que não, que acha que o tempo todo, o amigo é aquela coisa da infância, que Isso. embutem na cabeça da gente, horrorosa essa coisa. Meu melhor amigo é. Aí quem não tem um melhor amigo fala, puxa, eu tinha que ter um melhor amigo. Não, não Uhum, existe o melhor amigo, existem amigos, né? E tem gente que exatamente. leva isso para fase adulta, né? Talvez por não estar muito bem resolvido com isso na infância. Penso que É, sim, né? pode ser a questão também, por exemplo, de que a pessoa está, aquilo que eu falei lá no começo, a pessoa está comprando ideias coletivas, ela não está, de novo, a questão é muito mais de você se conhecer e você fazer a escolha. Então, se você chegar e falar assim, eu acho legal e eu quero ter um grande melhor amigo. Você pode Ok, ter. pode. Que seja uma escolha sua, você, não, beleza. Ou não quero ter. Aí a pessoa, ai, como assim? Não quero ter um melhor amigo. Aí a gente cai nas generalizações. Todo mundo tem que ter um melhor amigo, e sabe? Isso não vejo necessidade, Não, não acho que é por aí. E isso tem que ser respeitado. O que tem que estar claro é o que está nos motivando nas nossas decisões. É basicamente isso. Por isso que eu acho que o autoconhecimento é fundamental. Porque a gente não vai bacana. atingir, eu gosto de falar isso daqui sempre que tem uma oportunidade em live, então é melhor ainda. Não existe, gente, um estado elevado, eterno e Buda, Jesus Cristo. A nossa função na Terra não é virar Buda ou Jesus Cristo, nesse sentido que colocam por aí. Por quê? Eu vou dar um. Por quê? Porque se você chegar e virar Buda ou Jesus Cristo, acabou, tá? Tchau. Você tem que morrer. Sacou? Exato. Dá Então, assim, tempo não. não é isso. O que, o que é importante a gente ter em mente é que nossa busca aqui é integrar esses conteúdos inconscientes, nos tornarmos mais cientes do que nos motiva a tomar nossas decisões, para ter uma vida mais plena, uma vida Uhum. mais tranquila, mais harmônica, de tal forma que eu tenha menos sofrimento na minha vida. Porque grande parte dos nossos sofrimentos, eles se devem exatamente a esse conflito que é estabelecido entre aquilo que é consciente, que a sociedade e as pessoas te colocam, e aquilo que você é, o que você Exatamente. reprimiu na sua vida e que você não deixa fluir, e aquilo ali é uma coisa que está apodrecendo dentro de você. Ou O seja, exemplo que eu... respeitem. Assim, pode dar o exemplo, depois eu conto. o exemplo Eu ia que eu... falar só respeitarem, né? As É, pessoas que precisam, depois de muito, quase velhas, quase muito adultas, fazer uhum, uma tatuagem, começar a beber, assistir muito filme, mudar de profissão, né? Eu acho que é coisas que acontecem assim. exatamente. O que é mais importante em tudo isso que você falou? Não é a pessoa chegar e falar, agora eu estou, sei lá, vou me separar, então agora eu quero comprar a moto que eu nunca comprei, agora eu quero fazer a viagem que eu nunca fiz, eu quero É porque fazer isso é a, eu quero, surtar, né? Isso não é se quero, quero, autoconhecer. quero colocar meu corpo cheio de tatuagem. O que é importante nisso daí? É você ter ciência. Por que eu estou escolhendo colocar uma tatuagem? Por que estou querendo comprar esta motocicleta? Por que estou querendo fazer esta viagem? Entendeu? Isso não é um exercício tão difícil, gente. Não é que você tem que parar de se questionar. Quando você começa a praticar o autoconhecimento, é natural. Você não vai pensar, quero comprar uma moto e depois você vai começar a elocubrar. Pode até acontecer, mas muitas vezes você vai falar, eu vou comprar uma moto por causa disso, disso, disso. Já vem causa e consequência, já vem juntos nisso daí. E o exemplo que eu ia colocar é exatamente disso. Porque o que acontece? Quando você não promove essa questão da integração, o exemplo que eu sempre uso é o exemplo do tapete. Ele é fácil, didático e é super claro. O tapete, você vai lá, está varrendo, você empurra um pouquinho lá para dentro. Daqui a pouco você vai, empurra mais um pouquinho lá para dentro. Aquele tapete vai juntando coisa. Assim funciona o nosso inconsciente. Eu vou levando minha vida e vou reprimindo, vou recalcando as coisas e vou levando minha vida. Só que isso vai fazendo um movimento de descompensação e de desequilíbrio na nossa psique. Uma hora, o inconsciente vai fazer assim. Ó. Quando ele Pronto. fizer isso daqui,
Pode vir um surto psicótico, pode vir uma depressão, pode vir uma ansiedade, uma crise de ansiedade, pode vir uma síndrome do pânico, pode vir um câncer, pode vir uma doença neurológica, pode vir qualquer coisa. Não tem fórmula. Então, o jogo é fazer esta construção, você investir em você e se tornar cada vez mais consciente daquilo que te leva para a vida e que motiva suas escolhas. Senão você vai ficar refém, que nem você colocou, dos ideais coletivos, que são ideais coletivos, cara. São só ideias. Não tem isso de que fulano e ciclano fazem isso e é um modelo ideal. São ideias, gente. Isso daí são falácias que colocam pra gente. Não, e as pessoas tendem a seguir e achar que é regra, né? E o pior é julgam os outros que tentam não seguir. Que de repente é a pessoa que está já se conhecendo melhor, né? Tem gente que fala, pessoas com nível muito elevado de sabedoria. Sim, porque você tem que entender que você não é sábio e que você é um ser humano que vai ter constantemente questionamentos, mudanças e coisas a enfrentar. Não tem regra para viver, né? O que você falou. Existe uma forma de se autoconhecer para viver melhor. Exatamente. Como é que eu sou? Como eu vou responder a certas situações? Como eu vou responder a certos indivíduos, né? Em casa, no trabalho, com namorado, marido, mulher, enfim, né? É uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, né? Senão não funciona. Exatamente. E, obviamente, quando a gente fala em autoconhecer, não colocar no outro, não fazer do outro um espelho, né? Não, o que eu queria ser, o que o outro tem que ser para mim. A gente fala também da mãe e do pai que projetam nos filhos aquilo que queriam fazer na vida, né? É aquela mãe e do pai desesperados que bota o filho para fazer natação, balé, judô, 30 mil línguas. A criança não queria nada, nunca chegou para perguntar o que você quer. Né? Vamos tentar descobrir qual é a sua aptidão. Isso é duro. Deixa eu completar o que você falou aí. A maior sina que o ser humano tem, o maior desafio que nós temos é vencer essas expectativas, porque a sina que nós carregamos é corresponder aos sonhos não realizados de nossos pais. Entendeu? A gente abre a mão da nossa individualidade ao ideal de outros. E os pais são os primeiros a jogar. Quando a gente nem nasceu, já existe um conjunto de expectativas. Você já vai ter um nome, esse nome já tem um conjunto de expectativas dentro de si. Então, uma construção. Você nasce, já imagina que você vai fazer tal coisa, vai ter tal profissão, vai ser assim, vai ser tal. Então, os pais são os primeiros a colocar isso. Depois vem a sociedade, vem a escola, vem a sociedade, vem os amigos, e vão jogando para você essa construção de modelos do que tem que ser. Sim. E a gente vive um dilema querendo corresponder às expectativas, primeiro dos pais e depois do resto da sociedade. Quando a gente se torna mais consciente e diz assim, eu não quero corresponder à expectativa de ninguém, eu quero ser aquilo que eu quero ser, tem um monte de consequência, e aí a pessoa tem que estar apto. Pronta, de repente né? tem que estar pronta. De repente você tem um filho que foi, na expectativa do pai, criado para ser o sucessor dele numa empresa. E a pessoa não quer. Ela simplesmente não quer. E ela não tem obrigação nenhuma. Eu te dei as melhores escolas, eu te dei a melhor educação, te coloquei para não sei o quê. É questão tua, pai. Você fez isso porque quis. Entendeu? A escolha é tua. O filho não tem que corresponder a nenhuma. Não é um jogo de troca, não é uma compra. Isso se fez foi porque quis. Não dá para apresentar uma conta, porque eu tenho certeza que o pai não gostaria que apresentasse uma conta. Talvez, às vezes, ele esteja repetindo um padrão que ele herdou do avô. Mas aí o filho tem que se libertar, né? Exato. Ou seja, alguém tem que quebrar o elo que vem junto com a família, às vezes geração pós geração, de você vai fazer direito, você vai... Aqui em casa a gente passou por isso, né? Eu brinquei, todos meus nós. Filhos foram... É um horror. Meus pais sempre foram mais livres para nos deixar escolher as coisas. Mas eu percebo que a liberdade comigo foi maior que com meu irmão. Meu irmão meio que foi forçado a ter que escolher uma coisa que fosse um pouco melhor economicamente do que o que eu escolhi. Né? Que mexia com arte, fazer arquitetura, quer dizer, que na cabeça das pessoas nem é uma coisa tão interessante assim. E meus filhos passaram pela mesma situação. E eu já fiz, obviamente, muito do que eles fizeram comigo. Escolham o que vocês querem. Mas a mais velha, quando não sabia o que escolher, o que eu fiz?
você vai fazer arquitetura ou design, porque você vai ter que herdar o escritório. Aí, ó, é isso. Então vai lá Mas, e ó, repete a mesma burrada. E eu fui não é livre para burrada. escolher, né? Terrível, Não, maldade. mas Depois não eu é deixei ele burrada, não. escolher. Não é burrada, não. Veja só. De novo, não estou falando isso num tom de culpa. Isso é um processo Não, não, é. inconsciente. Que é outra É coisa um, que a gente tem, né? Bota culpa em tudo. A gente quer tudo. culpa. A gente É responde horrível. com culpa. O que acontece de verdade é o seguinte, a gente tem uma construção que a gente herda, a gente tem que entender as motivações delas, entendeu? Senão a gente fica refém disso daí, e aí a gente vive uma vida incompleta, uma vida sem essa Sim. sensação, tá? Então, assim, a pessoa, por exemplo, vou dar uma situação, minha filha mais velha quando ela foi fazer, eu nunca disse, tentei não dizer, ela faz isso, faz aquilo. O que eu falei para ela? Eu falei, minha filha, quando você for escolher uma profissão, você tem que pensar o seguinte, o que você quer da vida? O que você deseja da sua vida? Quais são as suas aspirações hoje? Você quer ser milionária? Você quer viajar para a Europa todo ano? Você quer trocar de carro todo ano? Você quer ter vários imóveis? Não, isso vai balizar. Porque se você falar que você quer ser milionária, quer ser viajar para a Europa a todo momento, trocar de carro toda hora e quer ser professora de rede pública, nós temos um problema sério, Você tá? não vai Porque fazer isso. a expectativa sua é essa e a sua realidade é essa. Você tem que casar a sua expectativa com a sua realidade, você escolhe o que você quiser. Só que você tem que ter ciência de que o que você escolher vai trazer no bojo as consequências. Então, decida o que você quer da sua vida, estabeleça padrões, porque o que motiva a gente na vida, o que leva a gente para a vida são os objetivos. Então, defina Sim. objetivos na sua vida, estabeleça o que você quer e a partir daí tome as decisões do que você quer. Senão não tem como, né? É aquela história do olhar para frente e ver futuro, né? Se você para, estagna e começa a olhar e não ter ânimo, alguma coisa vai ter aí como reação. Depressão, acho que é Exatamente. a mínima das É. reações. E as pessoas fazem isso nos trabalhos, né? Com o trabalho. E aí tem uma coisa que é importante, porque a gente está no meio de uma pandemia e num momento em que as Uhum. pessoas estão tendo que se adaptar a diferentes situações. É, eu sou professora universitária, né? Eu esqueci de fazer essa coisa do, né? Você quer viajar para a Europa todo ano ou quer dar aula? Eu, né, não pensei nisso antes. Mas, enfim, a gente tem esse momento de ter que se adaptar. Aulas estão sendo feitas online, eu estou orientando alunos online, outros colegas estão dando aulas e orientando online no mundo todo. Os escritórios, eles estão trabalhando em home office. Home office é um grande problema para muita gente, né? Tem gente que não conseguiu lidar com diversas coisas, diversas situações, inclusive convívio. A gente passou a ter que conviver com quem mora junto. Se tiver 8 pessoas na Exatamente. sua casa, você vai conviver com 8 pessoas. Se tiver Uhum. ninguém, você vai conviver com você e a tua parede. Se não tiver ninguém, você vai ficar com, sei lá, com vento. Você vai ter que Uhum. aprender a lidar com aniversários que não vão ter bolo de parabéns e abraço e beijo, vai ter que ser online. Reunião, né? Recentemente fizemos uma reunião, uma semana antes, inclusive, de um ex-aluno, infelizmente, morrer, né? Ele morreu dormindo. Ele não Uhum. compareceu na reunião, né? Enfim, nós perdemos uma grande oportunidade de estar com ele. Ele já não estava bem. E é se adaptar da situação que tem que acontecer. Teve gente que não se adaptou, né? Tem gente surtando. Tem dias Tem. de surto, todo mundo, mas tem gente que não está sabendo, tá? Acorda trabalhando, dorme trabalhando, passa a madrugada sentado na mesa. Como é que faz? Por que É, aconteceu isso? é, o que eu vou trazer para você aqui, eu não consigo trazer verdades, porque, de novo, cada particularidade tem que ser avaliada sob a luz da sua realidade. Mas a gente pode trazer algumas ideias. Então, a questão dos tipos psicológicos, que foi o que a gente começou a falar, ele é fundamental. Primeiro, a pessoa tem que entender como ela interage com o mundo. Primeira coisa, isso é básico. Porque, vamos dar um exemplo mais clássico. Se a pessoa é do tipo extrovertido, na pegada extrovertida, ela ficar confinada em casa vai privá-la de interagir com um monte de objetos externos que ela precisa. E aí não tem certo ou errado. É uma necessidade dela, tem que ser respeitada. Então ela vai ter essa angústia, esse sofrimento, porque ela foi privada de sair. Aí cada um tem seu grau de extroversão. De encontrar com pessoas, de interagir no trabalho, de trocar.
O tipo introvertido mais clássico, ele vai ficar mais tranquilo. Por quê? Porque ele já está mais focado dentro do seu sujeito psicológico, mais focado no seu mundo. Então ele vai sofrer muito menos com essa questão de pandemia. Não quer dizer que não vai sofrer não, tá? Entendeu? Mas assim, o sofrimento... O sofrimento vai acontecer, querendo ou ele vai. não, porque, né? A E gente, a ainda gente tem... vai ter uma mudança aí, né, de comportamento, uma mudança de... O hábito vai trazer uma forma nova do ser humano de estar interagindo, né? Não se Isso. assustem, eu acabei de entrar no meu próprio perfil, tá? Que é para poder conseguir ler melhor os comentários. Enfim. E sim, quem falou, ela não lê os nossos comentários, não sei quem foi, não, mas alguém botou aqui. Não, espera que eu já vou ler, a gente já vai comentar os comentários. A gente vai. Né? A gente vai indo aqui até a hora que... Pessoas com pressa. E ó, qualquer coisa a gente vai fazer o seguinte, que deve faltar o quê? Uns 15 minutos. A gente desliga e liga outra live, ou seja, todo mundo que tá nessa, sai e volta de novo, tá? Porque infelizmente o Instagram só dá 1 hora. É isso aí. É um saco isso. Bom, puxando por isso que você falou aí, então vamos para as dinâmicas nossas em tempos de pandemia. Isso aí é um ponto que agora está todo mundo vivendo essa realidade. E ainda tem a questão, por exemplo, eu sou extrovertido, ou sou introvertido, tudo bem, tenho que entender isso daí, e ainda tenho que entender se eu sou casado, se eu sou filho, se eu tenho família, como é o par que está dentro da relação. Porque, de novo, se foi um relacionamento que foi estabelecido na base da compensação, então o que pode acontecer? Pode acontecer, de repente, um tipo estar mais tranquilo na pandemia e o par está surtando, simplesmente porque ele precisa interagir. Aí, o extrovertido olha assim, eu não tenho ninguém para falar. Gente, eu não tenho ninguém para falar. Já sei, vou falar com o meu par. E o cara é introvertido, por exemplo. Ele não quer, não que o introvertido não queira interagir, veja só, ele pode interagir. Só que ele tem que sentir o momento que ele vai interagir ou não vai. Vai ter hora que ele vai falar, eu não quero interagir, eu preciso ler um livro, eu preciso ver esse vídeo, eu preciso fazer uma coisa que eu fique mais focado em mim. Então, o que é importante nisso daí, Angelina? São os acordos. Nada na vida funciona sem acordo, ainda mais em relacionamento profissional, trabalho, família. Tem que ter os acordos. As pessoas têm que se conhecer e falar, olha, eu não consigo, eu preciso conversar. E outra pessoa fala, tá bom, eu posso terminar só de ler esse livro aqui, e a pessoa também tem que ter essa questão de ceder. Que relacionamento é você saber ceder. Tá? O que a gente tem que prestar atenção, Genial, é o seguinte, ceder de forma harmonizada. Ou seja, não é se abdicar, não. Porque senão aí também aí não adianta, aí desbalanceia. Mas você pode ceder, porque relacionamento é troca. Então você conversa com o seu pai, olha, eu não consigo trocar com você agora, porque eu estou fazendo não sei o quê, mas pô, a gente pode conversar daqui a pouco. E o extrovertido vai ter que saber administrar um pouco isso daí. Vai ligar para o melhor amigo, para a melhor amiga, vai interagir com outra pessoa, vai trocar no que é possível. Qual é a chave disso? É o autoconhecimento. Se a pessoa não souber como ela vai ficar na angústia e ela vai achar que todo mundo tem que reagir como ela reage. Aí não vai funcionar a história. Ou seja, importantíssimo, mais uma vez, a fala do autoconhecimento. Enfim, e tem uma forma rápida de fazer isso? Eu tenho a impressão de que rápido nesse mundo só McDonald's, e olha lá, né? Não existe fast food. Mesmo assim é ruim e vai engordar, né? É um saciar temporário, que não vale a pena, né? Acho que é o primeiro passo, talvez, para as pessoas entenderem que autoconhecimento não pode ser uma coisa de fui no consultório, ou então agora que não é mais consultório, né? Porque não tem como. Tive meu atendimento ali online e não consegui nada. Não, peraí. Né? Acho que é um esforço coletivo e constante, né? Se eu estiver errado, você me avisa. Não, você falou tudo. Porque eu vejo assim, eu acho que eu só consegui conhecer muito do que eu sou a partir do momento em que eu aceitei que precisava enxergar os erros e acertos e descobrir porquê dos erros. Isso demorou, isso tem demorado, porque eu não morri, então eu ainda sou um ser humano que interage, ganha novas experiências, traz novas condutas, né? Perfeito. Sejam elas, né? Enfim. E aí, como é que será? Tem uma forma rápida de fazer? Ou mais rápida? Ou qual seria essa forma? Não rápida, mas como é que começa? Tem um monte de gente aqui assim, quero o contato do Kleber. Eu também quero o contato. Ou seja,
Tem muita gente querendo ajuda, sim. Tem muita gente precisando conhecer-se. E aí, como é que fica isso? Manda ver. Veja só, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, existe isso que você falou. As pessoas vão para o consultório terapêutico achando assim, o terapeuta é mágico. Eu vou entrar no consultório, ele vai dar um toque na minha cabeça, vou sair de lá alterada, Outro, né? a minha vida mudou e tudo mais. Isso até pode acontecer, mas isso não é a regra geral. Você pode ter, eventualmente, uma sessão em que houve um insight, um negócio que fez uma conexão e você aí, a partir disso daí, você ressignificou um monte de coisa dentro de você. Mas Legal. não é o dia a dia. Por quê? Vamos lembrar de novo do que eu falei. Nós não vamos virar Buda ou Jesus Cristo. Não é porque a gente não quer, não. Porque se a gente virar, a gente morre. Entendeu? Eu não Então, quero então, é uma, não. Não é quero uma morrer, não. construção. É uma construção, gente. É uma construção. Se é uma construção, ela é uma construção até o último suspiro de vida. A todo momento a gente tem que estar vivendo, se percebendo, se ressignificando. Não adianta a gente querer buscar patamares ideais, como, não, cheguei aqui, agora está tudo perfeito. Não existe, porque quando você atingir esse patamar, outras coisas vão se abrir, você vai ver outros horizontes que vão te trazer novos desafios e você vai buscar, porque essa é a essência do ser humano. É isso que nos faz viver, é correr atrás, é buscar. Então, assim, a construção, ela é da vida toda. A nossa escolha vai ser, eu vou me tornar mais consciente do que me motiva e ser menos refém daquilo que me impõe como se fossem verdades e optar por fazer as escolhas a partir do que eu acho que vale a pena, ou eu vou seguir no piloto automático e vou levar uma vida. Então, assim, não há fórmula rápida, não há, assim, um processo rápido. O que existe são alguns atalhos que podem encurtar um pouco a questão do autoconhecimento, mas ele vai durar a vida toda. Por exemplo, a coisa que eu já comentei com você, se a gente for trabalhar com a questão da análise do caráter, aí nós vamos conseguir fazer alguns atalhos que podem nos tornar mais conscientes de dilemas que nos envolvem e que nos afetam. E caráter aqui não é esse conceito de caráter que o pessoal fala comum, de novo, não, né? Comum, não é. Tá? A questão da construção, a construção do caráter é mais ou menos como você sofreu as influências do ambiente, principalmente na sua primeira parte da infância, até os 5 anos, e isso gera uma construção no seu sistema nervoso que faz com que você adote atitudes, vamos dizer assim, predispostas para a vida. Então, na análise do caráter, que é esse atalho que eu posso te falar, existe esta possibilidade de você, ao observar a pessoa, o corpo da pessoa e como ela é, você entender muito dos dilemas que ela vive. Simplesmente por quê? Porque o nosso corpo, vamos de novo, a gente tem que lembrar, e a psicanálise às vezes tem esse viés, a gente tem que lembrar, de colocar a mente acima do corpo. Como se a gente fosse só cérebro, ou mente e psique, e o corpo fosse um mero acessório. E não é assim que funciona. Nós somos corpo e mente ao mesmo tempo. Nós somos uma interação das duas partes. Então, eu revelo no meu corpo o que se passa no meu inconsciente, e o meu inconsciente, ele recebe reflexos do meio externo e interage com ele. Então, existe essa troca entre os dois. A partir disso daí, meu corpo vai se manifestar de determinada forma, de determinada situação, e vai mostrar como o meu inconsciente processa o mundo. Tá? Conseguiu pegar? Eu tento ser o mínimo técnico possível, porque e não bom, adianta. porque tem gente que não sabe explicar se não for muito técnico. Aí, por favor, né? Eu fujo, vai tentar ser menos robô. Você não é robô, você é gente. Você consegue explicar. Esse autoconhecimento, ele vai influenciar no coletivo, né? Porque eu presumo que se nós também somos coletivamente influenciados, a gente se espelha um pouco no que o outro fez, a gente percebe um pouco o que o outro fez. São atitudes nossas de autoconhecimento que também trarão alguma resposta. Né? Perfeito. Isso acontece, como é que a gente pode fazer isso, por exemplo, agora? A gente está num momento em que, enfim, tem gente que fica, nossa, quando tudo voltar ao normal, vai ser tudo diferente. Não, não vai, não.
Ao meu ver, não vai, porque o ser humano não aprendeu a mudar ainda, né? Pouquíssimos estão se autoconhecendo, então tendo um tempo perfeito para isso, né? É. Todo mundo É, né? trancadinho. E tem um fator que você colocou que é muito bom. A gente tem várias pessoas, tem várias formas das pessoas reagirem ao mundo. Então você vai ter aquelas pessoas que estão esperando a pandemia acabar e vão pensar assim: quando acabar, vai voltar tudo a ser como era. Tá? Tem as pessoas, por quê? Porque pelas inúmeras histórias de vidas que elas tiveram, elas buscam esse tipo de repetição de padrão e está tudo certo. É a história de vida de cada um, a gente tem que respeitar. Só que a má notícia é que não vai voltar nada a ser como era, porque não tem como voltar a ser como era. O mundo Não. mudou, o paradigma mudou, as relações mudaram. Então isso trouxe coisas boas e coisas ruins. Cada um no recesso do seu lar está tendo a oportunidade de confrontar com vários demônios seus, que em outras oportunidades não se manifestariam. E aí as pessoas que estão mais dispostas a ouvir esses demônios e interagir, estão sofrendo menos. Não estou dizendo que não estão sofrendo, não, porque às vezes você descobre coisas suas que doem. Tá? Mas é aquela dor que dói na hora, mas que depois para de doer. É bem melhor do que aquele É, machucado que fica doendo toda hora por uma vida. Eu prefiro assim. é, Dói, eu dói de gosto, uma vez, resolve. Vai. eu sou do tipo, arranca o band-aid logo. É, Essa história de ficar devagar. Não, arranca logo, vai doer. Então, dói, sinta a dor, entenda a dor e vê por que que tá doendo, né? Porque se tá doendo, tem alguma exatamente. coisa errada. Se tem alguma coisa errada, o que é? Exa Né? Tem exatamente. gente que se frustra com isso, não consegue entender o micro. Enfim, sei lá, quebrou um copo. Tem gente que sofre por isso. Tem gente que sofre Exatamente. por coisas muito maiores, né? É. Então, não é desmerecendo a dor do sofrimento do copo quebrado do outro, mas é Uhum. entendendo que olhar a dor do outro, entender a minha, até ajuda a respeitar do outro, né? Acho que é muito Exatamente. mais interessante. E dentro, Ó, dentro disso que você falou isso, aí, pode deixa eu só falar. aproveitar, dentro desse ponto que você colocou é o seguinte: ao me conhecer e ao entender que eu sou uma construção, eu começo a me tornar mais empático e mais sensível à realidade do outro. Por quê? Porque se eu entendo que eu sou uma construção de expectativas, de valores, de histórias, frustrações e dores que eu vivi, eu começo a entender que você, todas as pessoas que estão nos assistindo, são construções de histórias. Então não existe gente melhor ou pior que o outro. Existem Exato. seres humanos tentando viver, tentando fazer uma construção, e uns com mais consciência, outros com menos consciência. Então, basicamente isso. A Exato. gente começa a ter uma maior empatia com o ser humano. Isso daí fica natural, porque a gente começa a entender que o ser humano ele é muito diversificado e que não existem verdades. A verdade é uma coisa que ela é muito relativa. Ou seja, entender o outro é muito importante, né? Para entender Exatamente. a gente mesmo, o espaço do outro, o respeito ao outro, vai passar pelo nosso, Com né? certeza. Ó, eu vi que um monte de gente entrou agora. Eu vi que a Ó, Agatha já deixou o contato do Kleber, né, do canal. E faltam 4 minutos. A gente tem duas opções. Corre para terminar ou na hora que eu começar a fechar, eu vou avisar que está fechando, a gente abre o outro em seguida. O que você prefere? vai, para mim é tranquilo. Se quiser continuar um pouquinho mais depois, a gente vai aí Eu sem também acho. problema. Então, É. avisa aos Papo tá bom, né? navegantes que entraram agora. O papo tá muito bom. E a gente vai seguir, tá? Então, quando começar a querer terminar aqui, acabar, eu vou gritar e a gente desliga, vocês esperam aí, a gente volta correndo e vou dar Pronto. uns 2 minutinhos, 3, para todo mundo voltar, né? Ah, todo mundo pedindo Perfeito. para abrir outro, então vamos abrir outro. Tá, a gente abre. É, vamos abrir. Então, o papo tá bom. Uhum. A ideia dos 60 olhares é essa, né? Tem gente que falou, ai, mas que engraçado, por que não fazer direto no YouTube? Por que não fazer direto ou no Instagram? É simples, a gente tem espaços de casa, vamos chamar assim, porque agora a nossa casa é virtual, né? E Uhum. estão suprindo o convívio na hora de visitar a exposição, a hora de uma palestra, e ficou muito bacana. Então, abrir um outro e Uhum. continuar vai ser estender a conversa boa, o tempo bom. Tenho certeza que nenhum de vocês vai para lugar nenhum hoje. Com certeza. Vai todo mundo ficar. Absoluta. A Tá? Vai balada todo vai mundo ser em ficar em casa. casa. É, a balada vai ser em casa. Depois disso, vocês botam um filminho. A gente pode até dar umas dicas. Que filme assistir? Que, né, eu acho que tem coisas que ajudam também a gente começar a dar um start nesse raciocínio, né, para buscar o nosso inconsciente. Acho que a gente não chega a buscar. Vou te perguntar isso já, porque eu tenho muita curiosidade de entender. A gente alcança, porque eu sei que tem a psique, tem não sei o quê, enfim, um monte de nomes e um monte de Uhum. situações, né? A gente consegue chegar
Muitas coisas nos tocam. Esse nos tocar é o nosso chegar até. Falta 1 minuto. Pessoal, vou fazer assim. A gente Vamos vai encerrar e abrir outro. Tá? Pronto. Então, pessoal, estou encerrando. Para quem não for. Primeiro, voltem todos. O assunto vai terminar muito bom. Vamos ter umas 2 horas de live aqui. E, óbvio, depois a gente vai jogar lá no YouTube tudo que a gente está falando. Curtam, compartilhem, sigam o canal, enfim. Estou encerrando e a gente volta. Encerrei.